gente! Sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo deste canal, Laboratório de Autoconhecimento. Eu sou a Samila, psicóloga clínica e especialista em psicoterapia para mulheres. Trabalho pelo viés da abordagem em terapia cognitivo-comportamental e atendo online. Então, se você quiser me conhecer um pouquinho mais, todas as minhas redes sociais estarão aqui embaixo. Sou a cara deste projeto, a fundadora do Laboratório de Autoconhecimento, que carregamos como lema se permitir, experimentar e se conhecer. Então, nós falaremos sobre isso aqui nesse canal. Vai ter de tudo um pouquinho sobre as minhas vivências, as minhas experiências, sempre de uma perspectiva da psicologia, da saúde mental. Nós vamos falar muito sobre autoconhecimento, personalidade, sobre a psicologia, sobre o Big Five, que é a teoria baseada na ciência que descreve personalidade, né? A teoria dos 5 grandes fatores de personalidade. E para vocês poderem conhecer um pouquinho mais sobre mim, estarei muito aqui, vou falar sempre com vocês. Eu trouxe 10 fatos sobre mim, para a gente poder ficar um pouquinho mais próximo, a gente poder se conhecer um pouquinho mais. São fatos bem aleatórios, mas eu já começo introduzindo que, se você não me conhece, se você caiu aqui de paraquedas, meu nome é Samila Estevam, eu sou psicóloga clínica, como eu acabei de falar, eu tenho 26 anos e atualmente eu moro no Espírito Santo, estamos aqui no Sudeste. Guardem essa informação, em breve eu trago atualizações sobre, tá? Fica aí um spoiler. Eu separei 10 fatos sobre mim, tô aqui com uma colinha, então eu vou falando cada um deles. E eu já queria pedir a vocês para poderem curtir esse vídeo aqui, compartilhar com alguém que vocês acham que vai gostar de conhecer um pouco mais sobre isso. E para vocês também comentarem aqui um fato muito interessante que vocês acharam sobre mim e algo sobre vocês também, que eu quero poder conhecer vocês. Então comentem aqui um fato interessante sobre vocês, tá bom? Então, a primeira coisa, gente, é que eu nasci em Vila Velha, uma cidade que fica na Grande Vitória, capital do Espírito Santo. Eu só nasci mesmo, gente. Minha mãe foi lá, pariu e voltou para casa, que a gente morava em outra cidade, mas eu amo falar que eu nasci em Vila Velha. Quem nasce em Vila Velha tem o nome, né? Carrega o título de ser Canela Verde. Não vou explicar por quê, você joga aí no Google e descobre depois, mas é muito legal a história. E eu amo falar que eu nasci em Vila Velha. Quando eu era pequena, meu sonho era morar em Vila Velha. Não sei se isso em algum momento vai acontecer, mas fica guardada essa informação. É uma cidade linda que eu amo. Uma outra informação muito importante também é que eu cresci, vivi por muito tempo em sítio. Então, eu aprendi desde muito pequena a andar a cavalo, eu nadava no rio, a gente catava caranguejo para fazer, tirava leite de vaca, ajudava minha mãe na horta. Eu tive uma experiência na minha infância muito raiz, assim, então, todos os tipos de animais possíveis, então, vaca, cavalo, galinha, ovelha, tudo que vocês imaginarem aí, nós tínhamos lá, gato, coelho, tudo, e eu amava. Então, eu gostei muito de viver isso, eu tenho boas lembranças, e eu sei que ter esse contato ali com o sítio, com a natureza, formou muito meu caráter, minha personalidade também. Então, eu acho que é um fato muito importante para poder compartilhar para vocês. E, conectando a isso, eu preciso dizer que, por gostar muito de natureza, eu tenho muita planta em casa. Moro em um apartamento que não é muito grande, dicas de passagem. E um fato importante, bem relevante para citar, é que uma vez eu fui parar para contar, eu tinha aproximadamente 45 plantas dentro da minha casa, incluindo as grandes e as pequenas. Então, assim, era muita planta. Hoje eu já me desfiz de algumas, mandei algumas para casa da minha mãe. Mas eu amo planta, eu sou apaixonada por planta, por natureza, por animal. Sempre amei e eu sinto que isso, assim, conforta o meu coração, me deixa, assim, recarregada quando eu tenho qualquer contato com a natureza. Então, eu amo ir à praia, eu amo ir para as montanhas, eu amo estar no meio do mato. Isso, para mim, é muito importante. Outra informação importante, gente, que eu gosto de falar, é que este nariz aqui que vocês estão vendo, belíssimo, que é meu, foi pago. Eu tenho rinoplastia. Quando eu fiz 18 anos, meus pais me deram de presente a rinoplastia, né, por conta de todo um contexto que eu tive ali na adolescência. Eu sofria muito bullying, o nariz era uma questão muito forte para mim por muito tempo. Porém, eu tive que resolver essa questão de autoestima em terapia também. Então, assim, eu fiz a rinoplastia, mas eu estava muito consciente do porquê que eu estava fazendo uma rinoplastia. Eu fiz aos 18 anos, não me arrependo, eu amo meu nariz. As pessoas sempre elogiam, né? Falam que é muito natural, que não parece. E aí elas fazem sempre a pergunta clássica: como era, Samila, o seu nariz antes? Eu falo, gente, era feio. É isso, era feio. Não tem muitas fotos. Nem adianta procurar aí, então, nem tem. Não tem problema em mostrar também, mas é porque eu quase não tenho mesmo. E aí eu fiz a rino, 6 meses depois, como se não bastasse, eu tive que refazer a cirurgia. E aí dessa vez eu tive que estar
acordada, então foi anestesia local, quebrando assim este narizinho aqui, me deu tudo certo. Sou super feliz com o resultado e eu amo assim ter feito a reno, gosto muito. Enfim, é uma informação relevante porque quando eu falo ninguém acredita. Outra informação muito bacana é que eu sempre quis fazer psicologia. Então, desde a adolescência, quando eu comecei o processo de psicoterapia, mais ou menos com 14, 15 anos, eu fiz terapia com uma psicóloga que já atuava com a terapia cognitivo-comportamental, que é a abordagem que eu trabalho atualmente. E eu era apaixonada por ela, eu gostava muito do que a gente vivia ali em terapia, e isso fez com que eu tivesse muito interesse de fazer psicologia em algum momento. E desde então eu comecei a sonhar em ser psicóloga infanto-juvenil. Então eu passei assim boa parte da minha adolescência, entrei na faculdade, fiquei os 5 anos da faculdade, repetindo para todo mundo que eu ia ser psicóloga infanto-juvenil e faltando um mês, apenas um mês, para eu formar na faculdade, para eu sair da faculdade finalmente, eu decidi trabalhar com mulheres e somente online. Foi do nada, assim, um estalo e eu mudei, assim, de decisão, né? Tomei uma decisão completamente diferente. E eu não me arrependo. Eu sou muito feliz, não sei se em algum momento vou trabalhar com criança e adolescente, eu acredito que não, mas, enfim, sou muito feliz com a minha decisão atual. Uma outra informação importante também que eu acho que é muito relevante é que eu sou cristã, desde sempre, cresci na igreja, então eu compartilho pouco sobre isso nas redes sociais, mas do lado de cá, do lado offline, eu vivo muito isso. Faz parte dos meus valores, faz parte da minha personalidade, faz parte dos meus princípios. Falar, viver essa verdade, assim. E é isso, talvez em algum momento a gente possa conversar um pouco mais sobre isso. Eu sou casada há 2 anos e meio com o João, que além de meu marido é meu sócio, está aqui. Vocês não estão vendo, mas ele está aqui. E a gente se dá super bem, a gente tem uma relação super leve, super divertida. Solta umas faíscas, né? Nossos amigos brincam que solta umas faíscas porque a gente é muito direto, muito prático, e a gente trabalha junto, mas sempre com muito respeito e sempre deu tudo muito certo, assim. E a gente sente que a gente se estica e se amadurece muito, né? Então, é muito importante, eu acho que é um fato bem, bem bacana de compartilhar com vocês. Uma outra informação, gente, que eu acho que toda vez que eu conto, as pessoas ficam bem surpresas com isso, é que eu tenho TDAH, eu recebi o diagnóstico quando eu tinha 15 anos, então eu tenho transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O meu é do tipo somente desatento e o meu diagnóstico é leve e moderado, tá? Então tem uma escala lá, quando a gente passa pela avaliação, e esse foi o meu resultado. Tratei por muito tempo, ainda coloco algumas coisas em prática, né? Enquanto psicóloga, eu sei de muitas ferramentas, tomei medicamento na época da adolescência, fiz psicoterapia por isso também. Então, eu sempre estou ali tentando me monitorar, regular algumas coisas. Hoje, eu percebo muitas coisas que eu tenho como acabo tendo de prejuízo por conta do TDAH. E lá no Instagram, eu compartilho um pouco mais sobre a trajetória, não muito fácil, de uma pessoa que tem TDAH. Então, eu tenho algumas questões muito específicas. E é bem legal quando eu trago isso, né, essa característica da minha vida, né, que as pessoas se identificam, as pessoas me procuram por isso, algumas pacientes vêm, né, para começar a terapia comigo porque elas se identificam com isso também. Então, é uma informação que eu acho relevante compartilhar com vocês. Uma característica que talvez vocês vão se assustar agora, gente, mas ela é real. Eu sou uma pessoa bem introvertida. Na verdade, assim, eu poderia dizer que uns 60% introvertida e uns 40% mais extrovertida. E eu gosto de falar isso porque eu sempre fui muito tímida, muito acanhada, muito calada. Mas eu entrei na faculdade, fui me desenvolvendo, eu fui me tornando uma pessoa comunicativa com o tempo. Isso não era natural para mim. Então, falar aqui hoje com a câmera, com vocês, é algo que, sei lá, a Samila de 10 anos jamais faria, a Samila de 15 anos jamais faria. Mas cá estou eu, aos 26, quase 27, falando de uma forma muito leve, muito tranquila, assim, né? Foi algo que eu fui aprendendo a desenvolver, mas naturalmente eu sou uma pessoa mais introvertida, eu sou mais observadora, eu sou mais cautelosa, eu chego de uma forma mais discreta nos ambientes, eu só me solto com quem eu tenho muita intimidade. E aí, uma outra informação, conectando com isso, que é muito importante, é que esses 40% mais extrovertida que eu tenho, pouquíssimas pessoas têm acesso. Então, o meu lado mais divertido, palhaça, que dança, que canta, poucas pessoas percebem, porque poucas pessoas têm acesso a isso. Mas eu gosto, assim, eu não tenho conflito em entender que existem essas duas versões da minha personalidade, porque eu entendo, né, os momentos em que eu preciso
ser leal com quem profundamente eu sou e com quem eu posso ser um pouco mais aberta e brincar. E tá tudo bem, eu amo ter esse melhor dos dois mundos comigo. E uma outra coisa que poucas pessoas sabem, porque eu comento pouco sobre isso, é que quando eu era criança, eu tive que fazer acompanhamento com a fono, porque por muitos anos eu trocava algumas letras. Então eu trocava o G pelo C, o T pelo D, o B pelo P, várias, né? O F pelo V. E aí eu tenho várias histórias de criança, assim, em que às vezes nós estávamos viajando de carro. Meus pais faziam algumas brincadeiras no carro da gente falar sobre, vamos falar uma palavra e a gente canta uma música. E aí a gente sempre brincava e eu ficava confusa, né, de qual a palavra, como que eu ia descobrir, né? E aí uma história em específico que a gente acha bem engraçada, que a gente sempre lembra, é que uma vez a minha mãe falou uma palavra pra gente descobrir uma música, eu fiquei em conflito e a palavra era faca. E aí eu falei, mãe, é faca de cortar ou faca de tirar leite? Porque eu realmente não conseguia ver essa diferença, né? Eu era criança ainda e eu tinha essa questão da dicção, da compreensão ali. E, enfim, todo mundo riu, né? Eu levava super na brincadeira também porque eu não sofria prejuízos sociais, né? As pessoas não riam disso na época. E aí eu comecei a fono, fiz acompanhamento fonoaudiológico, é assim que fala? Aí, viu? Deu certo aí, ó. Acompanhamento com a fono. Por um ano, e aí eu não tive mais problema com isso, hoje é super tranquilo para mim também. Mas é uma informação relevante, eu acho que não muito comum também, né? Então eu acho que é isso. Eu falei às 10, gente. Foram às 10? Então tá. Então é isso. Não se esqueçam, por favor, de comentar aqui quais dessas informações, quais desses fatos chamaram mais atenção e também de contar um fato sobre vocês. Não deixem também de curtir aqui, de compartilhar esse vídeo com alguém que vocês gostariam que conhecesse mais o nosso canal também. E, por favor, sigam nas redes sociais, é o meu perfil, Samila Estevam, em todas as redes sociais e Lab de Autoconhecimento também lá no Instagram. Então é isso, gente. Até a próxima. Eu espero que vocês tenham gostado.